Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Presta atenção que nesse Evangelho tem vários ensinamentos interessantes. Primeiro tem aquele momento, quem é o maior no reino dos céus? Jesus vai buscar uma criança, ok? Beleza. Depois Jesus vai falar da ovelha desgarrada. Não é a ovelha perdida aqui em Mateus. Presta atenção, hein? Em Mateus é a ovelha desgarrada. Ovelha perdida é outro evangelista que fala, tá bom? Depois Jesus vai falar sobre a correção fraterna. Como que você corrige o seu irmão? E depois aquela velha história do perdão. Quantas vezes perdoar? Como que eu vou perdoar meu irmão? Né? Jesus dá um exemplo ali muito interessante. Então, são várias parábolas trazendo a misericórdia. A misericórdia, a bondade, a humildade, a dependência, tudo isso. Vamos lá, gente? É lindo demais. Você vai acompanhar comigo esse capítulo 18, viu? Você viu que cada evangelho, aliás, cada capítulo é muita coisa bonita mesmo que Jesus traz para nós, tá? Dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo, convida as pessoas para ler a Bíblia comigo, com você. Vamos lá? E Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler agora esse capítulo 18. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se a tua mão ou o teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos serem lançados no fogo eterno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim é a vontade do vosso Pai assim é a vontade do vosso Pai celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for,
o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago a sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-se de teu irmão de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Muito bem. Olha, coisas importantíssimas aqui, principalmente sobre a questão do perdão. Mas vamos lá, vamos começar, que aí Jesus está falando para quem? Está falando para os seus discípulos, principalmente para os apóstolos, e fala para nós aqui. A questão entre os apóstolos, entre os discípulos lá, quem é o maior? Neste momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus tinha uma raiva desse negócio de perguntar quem que é o maior, quem que é mais importante, quem que é mais querido. Isso é uma bobagem, até hoje. Quem que é mais importante, quem que é mais querido? Mas foi Jesus, o que Jesus fez? Jesus chamou uma criancinha e colocou no meio deles e disse: muito bem, Jesus chamou uma criancinha. Essa criancinha não era uma criancinha nenenzinho demais, não. Chamou um menino que já andava, né? Que já andava e tal. Tanto é que a Bíblia, escrita em grego, diz que Jesus chamou um paidion. Paidion é uma criança já um pouco mais crescida, lá seus 6, 7 anos. Não é uma criancinha de 1 ano, 2 anos, que era chamada em grego de népio, ou néfio, né? Não é népio, não é isso, né? É uma criança mais ou menos de 6, 7 anos, mais crescidinha. E Jesus chama essa criança, esse pai de On, e fala: em verdade eu vos declaro, se não vos transformardes, vos tornares como criancinhas, né, como essa criança, não entrareis no reino dos céus. Opa, mas por quê? Porque a criança é pura, porque a criança é inocente, porque a criança é toda ela perfeita? Não tem nada disso. Criança também não é tão inocente por ver criança na escola, você vê, né? A criança na escola é perversa às vezes, meu filho, né? Criança na escola às vezes faz bullying, né? Olha, fala da orelha grande do coleguinha,
né? Ou mostra o defeito dos outros. Então, criança não é perfeita, não. Por que Jesus chamou uma criança e falou assim, ó, você tem que se tornar como essa criança? Então, não é porque a criança é modelo de perfeição, não. Não é porque a criança é modelo de pureza, modelo de inocência. Não é nada disso, não. Jesus chamou a criança porque a criança, ela representa a dependência total. Dependência total. Dependência dos pais, dependência dos tutores, dependência da família. Porque uma criança sozinha, ela não consegue nada. Então, quando Jesus chama uma criança e coloca ali como modelo e fala, vocês têm que se tornar como essa criança, Jesus está dizendo, vocês têm que se tornar dependentes como essa criança. Totalmente dependentes. De quem? Do Pai do céu. Meu filho. Por que a gente entra no... Porque a gente se coloca nas mãos de Deus. Se você não se colocar nas mãos de Deus e falar, eis-me aqui, eu sou como criança totalmente dependente do seu amor, da sua ação, da sua vida. Se você não fizer assim, não entra no reino dos céus. Então Jesus mostra uma criança por causa da sua total dependência. Porque sem a família, sem os outros, a criança não é nada. E sem Deus nós não somos nada. Então, só entra no céu se você se joga nas mãos de Deus, totalmente dependente dele. É isso que Jesus quer falar, né? E aí, no versículo 7, Jesus fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai dos homens que os causam. Aí Jesus já começa a tratar de um assunto mais sério. Escândalo é aquele que coloca... Escândalo, você sabe o que é na Bíblia. Uma pedra de tropeço que faz o outro cair, né? O escândalo é aquilo que faz você cair, aquilo que faz você cair. E aí Jesus fala uma coisa muito séria mesmo, porque ele fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Jesus não está falando do mundo cósmico não, viu gente? Não é do mundo cósmico, né? Ai do mundo, o mundo vai sofrer. Não, Jesus está falando do conjunto da humanidade, ai dos homens, ai das pessoas, né? Por causa do escândalo. Não é um mundo, a natureza que vai sofrer, não, é a humanidade, né? Por causa dos escândalos, né? E isso é importante a gente saber. E depois fala, Jesus vem com aquela exemplo, se o olho é uma causa de escândalo, tira esse olho. Se a perna, ela leva você a pecar, arranca a perna. É óbvio, já falei diversas vezes que Jesus usa esse exagero, não para dizer que você tem que arrancar o olho, não para dizer que você tem que cortar a perna, mas usa esse exagero para dizer o seguinte, se o que você olha, aquilo que você faz com a sua perna, com a sua mão, se isso é para você uma causa de tropeço, para você cair, arranca isso da sua vida. Arranca isso da sua vida, tá bom? Mas vamos lá, que tem mais coisa aqui. Vamos lá. Vamos falar dessa ovelha aqui, ó. No versículo 10, né? Não, no versículo 12, né? Jesus fala sobre a ovelha desgarrada. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? Por que eu estou insistindo tanto nesse negócio de desgarrado? Porque existe uma diferença aqui interessante aqui. Existe uma diferença interessante. Não, peraí, não falei uma coisa para você. Acabei esquecendo, deixa eu falar antes da ovelha. Jesus fala assim, é melhor você arrancar olho, perna e tal, e entrar na vida. Olha aqui, por isso, se tua mão, o teu pé te faz cair em pecado, corta-o e lança-os longe de ti. É melhor para te entrares na vida, coxo ou manco, do que... Entrar na vida significa a vida eterna, tá bom? Entrar na vida eterna. Acho que você já sabia disso também. Aqui, mas vamos lá, vamos voltar na ovelha. Por que eu estou insistindo tanto com esse negócio da ovelha desgarrada? Porque eu preciso, gente. Você viu que no versículo 12,
Jesus fala, possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Não vai buscar aqui, desgarrou. Lucas, para falar desse mesmo momento, né, Lucas fala de ovelha perdida. Então, você imagina uma coisa, Jesus dá um ensinamento, mas cada evangelista interpreta de um jeito. Lucas pegou esse texto de Jesus, pegou essa fala de Jesus e ele deu uma conotação da ovelha que se perde, que está perdida. Então Lucas, ele chama esse momento, essa fala de Jesus de a ovelha perdida. Mas Mateus, a ovelha não está perdida. Ela se desgarrou, ou seja, ela se afastou. Lucas pensou assim, não, tadinha da ovelha, essa ovelha ela está perdida. Mateus já entendeu essa fala de Jesus de um outro jeito. Mateus já entendeu essa fala de Jesus como a ovelha que não está perdida, mas ela se desgarrou. É diferente, sabia? Uma coisa é você estar aí andando e se perdeu. Outra coisa é você fala assim, não quero mais ficar com vocês não. Eu vou me desgarrar. Tá bom? Então Mateus aqui vê de um outro jeito. Ele vê a pessoa que não quis mais estar na comunidade. Ela se desgarrou. Então, Mateus está vendo aqui quem? Os membros da comunidade que correm o risco de se perderem se ele se desgarrar. Então aqui Mateus apresenta uma preocupação com as pessoas, com a comunidade ao redor de Jesus, que está se afastando de Jesus e podem se perder. Por isso que Mateus faz questão de dizer que o pastor não vai deixar as 99 na montanha, que não se desgarrou, para ir buscar aquela que se desgarrou? Sim. Então, o pastor vai atrás daquela que não quis ficar junto com a comunidade. E o pastor é capaz de deixar aquelas 99, porque aquelas que estão na comunidade estão conscientes, estão felizes, está todo mundo junto lá. Mas aquela que se desgarrou precisa mais do carinho e de compaixão. Assim é a vontade de Deus, que não se perca nenhum só desses pequeninos. Né? Então, tá vendo? Preocupação de Mateus aqui é com aquele membro que está se afastando da comunidade, está se desgarrando, tá bom? Vamos lá. Agora nós entramos aqui no versículo 15 a 17, que é a questão da correção fraterna. É muito interessante isso aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu só olhar o texto. Se o teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende entre ti e eles somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 2 testemunhas, a fim de que toda a questão se resolve pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize à igreja, e se recusar também a ouvir a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Muito bem. Aqui nós chamamos esse texto de correção fraterna, que é um jeito muito carinhoso, amoroso, de que Jesus ensina para que a gente possa corrigir o irmão. Então, se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa errada, você deve corrigi-lo. Tá? Este texto, para que você entenda, ele tem um paralelo na regra de Qumran. O que é a regra de Qumran? Qumran é aquela comunidade perto do Mar Morto, onde as pessoas viviam como se fosse num mosteiro, praticando ritos de purificação, abluções, né, praticando a ascese, né, na comida, lá, vivia como se fossem monges assim, e eles tinham regras, tanto é que essas regras não eram regras rigorosas. E na regra de Qumran tinha uma indicação para corrigir o seu irmão. Só que a regra de Qumran era muito severa.
muito severa. Você vai lá corrigir seu irmão, se ele não quiser ouvir, fala para todo mundo da comunidade. Jesus não. Jesus pega essa regra de Qumran e enche de paciência, de amor, né? A regra de Qumran era muito severa. Corrige. Se ele não escutou, já trata ele como um publicano, um pagão, conta para todo mundo. Jesus não. Jesus vai fazendo gradativamente. Vai até o teu irmão, em segredo, conversa. Não escutou? Não. Ainda insiste mais. Pega 2 amigos seus, vai lá falar com ele como amigo. Não escutou? Não. Então, vai lá, fala com toda a comunidade, né? Com a igreja lá, vai lá e fala. Não escutou a igreja? Então não tenho nada o que fazer. Então, Jesus faz com que a correção ao seu irmão seja amorosa, gradativa, paciente. É o jeito de Jesus, paciente e amoroso. E é assim que a gente corrige o irmão. A gente corrige o outro não falando, fazendo fofoca, colocando no Instagram o que ele fez, não colocando na internet. Não. A gente vai conversar com ele. Ou então a gente chama mais 2 pessoas, vamos lá conversar. Depois a gente falou com a comunidade, pessoal, vamos dar uma ajuda para as pessoas que estão... Né? Então é assim, sempre para ganhar o outro. Não é ganhar para si não, ganhar para Deus, viu? Tá bom? Muito bem. Aí no versículo 18, né? 18, tem uma coisa interessante aqui. Lembra que no capítulo anterior nós tivemos aquele momento de Cesareia de Filipe, que Jesus dá para Pedro o poder das chaves? Lembra daquele poder das chaves? Tudo que você ligar no céu será ligado na terra, tudo que desligar no céu. Lembra daquilo? Aqui Jesus fala para eles, dando esse poder. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Agora Jesus amplia esse poder das chaves para os apóstolos também. Jesus tinha falado antes diretamente para Pedro. Então Pedro, como líder da igreja que nascia, líder, onde Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja sobre você, você tem o poder de ligar e desligar e tal. Agora Jesus dá o poder para os outros apóstolos, né? Ou seja, é o colégio apostólico, né? É o colégio apostólico ali ao redor de Pedro. Pedro no meio e o colégio apostólico ao redor de Pedro tem aí o poder das chaves, ligar e desligar, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Vamos lá. Negócio do 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Digo-vos ainda isso, se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão de meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí você vem querer me dar uma enganada, falando, então é o seguinte, eu não vou na missa não, vou chamar umas 2 pessoas aqui, a gente reza em casa e Jesus está aqui comigo. Vem me enganar não, viu? Vem com essa história não. Não é que isso que Jesus quis dizer não, tá? Não, sabe uma coisa? Eu não vou na missa não, eu vou ficar aqui hoje, aí eu chamo um vizinho e chamo também meu marido, aí nós 3 vamos rezar junto aqui, Jesus está no nosso meio. Essa expressão 2 ou 3 estarem reunidos significa reunidos como igreja. Como igreja. Gente, é muito importante vocês saberem disso. Que a presença de Deus, ela se faz na igreja, até hoje. Na igreja reunida. Igreja eclésia significa assembleia reunida. Então, como é que se dá a presença de Deus? Se dá a presença de Deus com toda a igreja reunida. É muito importante, né? Então, o 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estiverem reunidos em igreja. Em igreja. Por isso, a insistência de que a gente se reúna pelo menos uma vez por semana como igreja, na assembleia. Mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu não gosto... Problema seu. A gente precisa estar reunido como igreja para que Deus se faça presente. Eu estarei no meio.
Então a gente precisa ir à igreja, precisa sim, ir, andar, ou pegar o carro, pegar o metrô, eu preciso ir até lá, me reunir com a assembleia, porque Deus se faz presente ali. Ah, você que está inventando isso. Eu não, está aqui, ó. Está aqui. Eu estarei no meio deles, tá bom? Muito bem. Aí vem aquela história do 70 vezes. Ah, Pedro pergunta, então quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro coloca um limite. Quantas vezes? Até 7. Porque Pedro achava que tinha um limite. Jesus fala, não existe limite. É 70 vezes 7. Todo mundo sabe, está careca de saber que 70 vezes 7, 7 é o número perfeito, multiplicado por 7, ele significa uma perfeição infinita. Ou seja, infinitamente. Quantas vezes eu perdoo o outro? Sempre. Não tem limite. Todas as vezes perdoar. Uai, mas por quê? Porque Deus é assim. Porque Deus perdoa também 70 vezes 7, ou seja, Deus perdoa infinitamente. Todas as vezes que eu precisar do perdão de Deus, Ele vai me dar? Todas as vezes. Ah, mas não é possível? Todas as vezes. Aí nós entramos num assunto muito interessante aqui. Porque aí Jesus vai trazer uma cobrança aqui para você. E essa cobrança Ele faz baseada no Pai Nosso. Ele conta a história daquele homem, né? O reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contra os seus servos. Começou a ajustar, ele trouxe um que ele devia quanto? 10 mil talentos. Ele devia 10 mil. Você sabe o que é 10 mil? Você não está entendendo o que é 10 mil talentos. Não, você não está entendendo. Um talento significa 30 quilos de ouro. Um talento, 30 quilos de ouro. 10 mil talentos significa 300 mil quilos de ouro. Ele devia, aquele homem, escuta, 300 mil quilos de ouro. Isso realmente é uma soma inimaginável. Jesus dá um exemplo de uma dívida que é inimaginável. Assim, uma dívida, aquela coisa. Quando Jesus falou 10 mil talentos, o pessoal falou, tá louco. Sim, na parábola de Jesus, Jesus dá uma soma inimaginável. Aquele homem estava devendo 300 mil quilos de ouro. 300 toneladas de ouro ele estava devendo. Aí ele vai e suplica, por favor, dá-me um prazo. O patrão fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Está perdoado. Está perdoado. Você está pedindo, eu te perdoo. Perdoa a dívida. Aquele homem que devia 300 mil quilos de ouro, ele saiu dali e encontrou um dos seus companheiros de serviço que ele devia somente 100 denários. 100 denários era uma merreca, não era nada. E o que ele fez? Agarrou na garganta, quase estrangulando, e diz, paga o que me deves. O outro, que devia somente aquela merrequinha lá, pediu-lhe, dá-me um prazo, eu te pagarei. Ele falou, não dou prazo nada. Esse homem, mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago tudo. Ou seja, ele foi perdoado de 300 mil quilos de ouro que ele devia. E ele não perdoou uma merrequinha ali. O patrão viu aquilo e falou, o que você fez? Então o Senhor chamou e lhe disse, servo mau, eu te perdoei o teu devido, por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer do teu companheiro de serviço como tive piedade de ti? Opa! Onde que está escrito isso? Quinto pedido do Pai Nosso. Quinto pedido. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é o Pai Nosso. Jesus já tinha ensinado. Eu te perdoei, presta atenção. Eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. No Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas. Então, Deus perdoa as dívidas. Por quê? Não devias também tu compadecer o teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti?
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus trouxe o Pai Nosso aqui de novo. Jesus ensinou o Pai Nosso lá? Não ensinou? Ele está falando aqui o Pai Nosso na prática. Então, preste atenção, todos os dias Deus me perdoa de um monte de dívida. Mais de 300 mil quilos de ouro Deus me perdoa. E se o meu irmão me pedir o perdão, eu não devo perdoá-lo também, que é uma coisinha pequenininha? Ora, toda hora Deus está me perdoando, toda hora Deus está me perdoando. Então, eu quero o perdão de Deus, mas para perdoar o outro não quero. Que Pai Nosso mequetrefe é esse que está rezando? Que Pai Nosso é esse que está rezando? Ai, perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Mas aí o Senhor perdoa minhas dívidas, mas eu não perdoo meus devedores. Que Pai Nosso é esse que você reza? Deus está te perdoando toda hora e você não quer perdoar o outro? Você está se achando muito, né? Ah, eu não perdoo. Ah, eu não quero nem saber. Ah, eu dou perdão, mas não quero olhar para a cara. Você está pensando o quê? Deus te perdoando toda hora e você não perdoando ninguém? Só quer levar vantagem? Não é assim que as coisas funcionam. Não são assim que as coisas funcionam. O perdão, ele deve ser integral e deve ser eterno. Et cruce in Domini, fugit partis adversa, vite telete tribuo da radicis Davide. Aleluia.